invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pedindo ao seu secretário, o vereador Valmarino Machado, que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata e o expediente do dia. E como o povo vinha concorrendo, começou Jesus a dizer: esta geração é uma geração perversa. Ela pede um sinal e não lhes dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas foi um sinal para os motivas. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa. Foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes. Foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3612 e 3613 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura do pedido de providência 093/2016, de autoria do vereadora Núbia do Posto. Leitura do pedido de providência 094/2016, 095/2016, 096/2016 e 097/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores. Leitura do pedido de informação 028/2016, 029/2016, 030/2016, 031/2016 e 032/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores. Leitura do substitutivo ao projeto de lei 024. Leitura do substitutivo 024/2016. Ao projeto de lei 026/2016. Leitura da resolução 001/2016. Leitura do requerimento 001/2016, de autoria da vereadora Suzy Pereira. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não havia oradores inscritos no espaço para as lideranças de bancada. O senhor presidente colocou em discussão, sendo que ninguém o fez, o uso da palavra. Ordem do dia. Como não houver o projeto de lei em apreciação e sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental para constar lavrada da presente ata, eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, e vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata dos 13 dias do mês de junho do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Requerimento 002/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao presidente. Vem por meio deste, na forma do artigo 39, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 202, parágrafo 3º e 9º do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Requerer a Vossa Excelência informações e a questão de ordem sobre os atos da Câmara Municipal de Vereadores quanto ao processo de votação das contas do ex-prefeito Amaury Magno Germano, relativos ao ano de 2010, inclusive com a possibilidade de revisão do processo por ausência no rito regimental. Justificativa. Considerando que o regimento interno é omisso e contraditório quanto ao procedimento da votação das contas do prefeito, bem como indica no parágrafo único do artigo 212, que o rito ser observado é previsto no artigo 206, terceiro, mas a tal dispositivo regimental é inexistente e ainda com fundamento no artigo 215, caso as contas não sejam aprovadas, cabe
remessa para a Comissão de Constituição e Justiça para apresentar nova proposição ao fato que notoriamente se sabe que não ocorreu no âmbito deste Parlamento. Apresento esse requerimento para também, sob o fundamento da previsão regimental nos artigos 231, 232 e parágrafo 3º, inconformado com as nulidades ocorridas pela supressão de direitos e inobservância do devido processo legal, ausência das mais amplas defesas e de direito contraditório, com os meios a eles inerentes previstos na Constituição Federal de 1988, também pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal que se refere. A administração pode anular seus próprios atos quando enviados de vícios que tornam-os ilegais, porque deles não se origina direitos a revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitada aos direitos adquiridos e ressalvada a todos os casos a apreciação judicial. Requero que, em regime de urgência, na forma do artigo 202, parágrafo 3º, parágrafo 1º do regimento interno, que seja deliberado e votado para informar quanto ao requerido. Vereador professor Luciano Flores, vereador do PTB. Senhores vereadores, está aqui colocando em votação o requerimento. Espero que todos tenham tomado consciência do que foi lido e iremos colocar em votação. Presidente, não, eu acho que tem que discutir primeiro. Ele não cabe discussão, vereador. Mas convenhamos que é difícil de você entender um requerimento que não tenha sido distribuído. Né? Quer dizer, como é que só pela leitura do secretário aqui a gente tem que fazer uma interpretação e votar na hora? Não, aí não, presidente. Eu acho que o autor do requerimento tem que, ao menos, fazer a defesa do requerimento e depois a gente possa fazer também o contraditório, se for o caso. Agora, da forma como vem, só pela leitura lá a gente não consegue compreender, convenhamos que a gente não consegue compreender. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Se o vereador fizer uma proposição, eu botarei em discussão. Não, eu proponho que o requerente defenda, né, e depois a gente possa também fazer o contraditório, se for o caso. Então está em discussão a proposição do vereador Pedro. Se o vereador concordar, permaneça como estão. Está aprovado, então, o vereador Luciano terá 2 minutos para fazer a explanação. 2 minutos. Ele disse 12, não 2. Senhor presidente, senhores vereadores, como lá no regimento consta que os precedentes regimentais se tornam fulcro legal de rito de sessão ordinária, queria que fosse dado o mesmo tratamento ao requerimento 001 de 2016 da sessão passada. Mas isso não obsta que eu venha aqui e justifique. Como semana passada, esse plenário deliberou por 11 votos que seria encaminhado o requerimento 001 de 2016 aos trâmites da mesa diretora, e a mesa diretora acolheu o requerimento após votação de plenário, que é o que diz o regimento, e fez os devidos encaminhamentos, e assim eu entendo que está sendo encaminhado nessa casa o rumo do requerimento 001 de 2016. Com vistas nesse requerimento, e peço já o meu último minuto, o que eu solicito aqui, senhores vereadores, é a seguinte situação.
O artigo 206, ao qual se refere ao rito regimental, inexiste no nosso regimento. E a última parte, que rejeitadas as contas, em sessão deliberativa extraordinária para tal, deveria então o processo ter sido encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, da qual elaboraria a redação final, e esta redação final é que seria promulgada pela presidência da Casa Legislativa. Como esse rito não foi seguido e deflagrado um novo rito pela comissão no que tange a análise das contas de 1998, 1999 e 2000, que não está seguindo o mesmo rito dado às contas de 2010, e as contas de 2010 não tiveram rito porque não constava em regimento, o tratamento está sendo desigual. O STF publicou súmula 473, Supremo Tribunal Federal, justamente dando a possibilidade desta análise, não de julgamento, mas de análise. E finalizando, colegas vereadores, senhor presidente, algo semelhante aconteceu com as contas com o processo de impeachment do ex-presidente da República Collor e o processo de impeachment agora da presidente afastada Dilma Rousseff, onde a Câmara dos Deputados entendeu transformar o rito e o STF julgou que não, que o rito seria o mesmo. Então nós já deflagramos um processo, recebi no meu gabinete, foi essa semana, de um novo rito para as contas de 1999, 98 e 2000. Seria isso, senhor presidente. Discussão. Com a palavra, vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui para, na verdade, a gente fica sem saber o que dizer numa situação onde você vota em 2015, uma decisão tomada aqui por todos os vereadores, foi em 2015 isso, né? Aí você quer retomar essa votação. Quer dizer, o requerimento do vereador, ele é parecido com o requerimento da vereadora Suzy, que na semana passada, hoje foi concordado lá na reunião, de que, na verdade, a gente não sabia o que estava votando. Porque a interpretação do presidente da comissão, como da presidente da casa, na verdade, eles não estão sabendo como interpretar. Não sei se já tomaram a decisão ou não. Agora, o que foi encaminhado, a meu juízo, era para a gente aprovar um requerimento semana passada para que a direção da casa tomasse uma posição a respeito do que estava sendo pedido. Há uma pressão para que não seja assim, que já o que foi votado está votado e acabou. Então eu quero dizer aqui que nós não podemos criar esse tipo de situação que chega a ser constrangedora para quem é vereador. Por favor, votamos um projeto ano passado. Eu, inclusive, votei pela aprovação das contas do ex-prefeito. Agora, nós trazer de novo para cá, aí a população tem direito mesmo de nos xingar. Quem acha que ainda pode discutir, que vá para o judiciário discutir isso. Ué, mas não tem outro caminho, vai para o judiciário, porque aqui eu acho que está decidido. Né? Assim como eu acho que com relação às contas do Ledorino, do ex-prefeito, tem que vir para votação aqui também, para o plenário. Vamos dar um rito e pronto, porque assim, ó, nós vamos criar caso agora, justamente nesse processo eleitoral, em função de beneficiar ou prejudicar alguém. Não, vamos ter um. Acho que nós temos que ter aqui nessa casa que nós exercer o nosso papel. A prerrogativa do vereador é de votar as contas. O presidente tem a atribuição de dar o rito, então, se não tem o rito. Mas, então tá, é isso que eu quero deixar claro aqui, Luciano, que eu voto contra. Hoje o requerimento, porque semana passada foi, na verdade, a gente votou por uma coisa, houve outra interpretação. Obrigado. Discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio. Senhores vereadores, nobres colegas, muitas vezes eu vi
ouvi dizer aqui nessa tribuna sobre rasgar o regime interno. A proposição feita aqui pelo vereador Pedro Donelis agora há pouco, e na qual eu não vi a tempo, não fiz a tempo, e por isso me coloco na posição de culpado também de ter sido omisso, que requerimento, segundo o artigo 202, é a proposição escrita contendo pedido da Câmara sobre assunto determinado. Salvo disposições expressas desse regimento, os requerimentos orais serão decididos imediatamente pelo presidente e os escritos serão deliberados e votados na mesma sessão. Então, o seguinte, o requerimento que dependa de deliberação do plenário não sofrerá discussão e sua votação poderá ser encaminhada pelo autor ou representante de cada bancada. Não sofrerá discussão. Aquilo que dizia o presidente no início, que não poderia haver discussão, quem dita isso é o próprio regimento interno. Então, o que me leva a crer, senhor presidente, nós tivemos hoje pela manhã uma reunião bastante nervosa, tivemos à tarde igualmente uma reunião bastante nervosa, aonde nós, o vereador Disseu, esmiuçamos regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal, esmiuçar, como uma vez o senhor contestou, é exaurir, né? Que o senhor me disse que eu não sabia o que era esmiuçar. Então, estou lhe explicando nesse momento. Então, realmente, onde defendemos posições, mas vou respeitar, ainda não bem convencido, senhor presidente, a sua posição, né, em relação a essa questão votada na semana que passou. Vou respeitar também a sua posição, né, como a maior autoridade que nós temos aqui nessa casa, mas quero reafirmar, não muito convencido ainda sobre aquilo que nós discutimos, mas vou respeitá-lo. Mas de antemão, já sei, e posso aqui, não sou nenhum profeta, mas já imaginar o que vai acontecer, que nós teremos aí muitas demandas judiciais. O que está acontecendo hoje, né, como aconteceu na semana passada em relação a esse requerimento, tenho a certeza que isso vai dar muito pano para manga ainda. Então, rasgando o regimento na noite de hoje, vim aqui também fazer a minha exposição. Direito de discussão. Discussão, eu quero colocar da seguinte forma. O que se fez aqui, vereador, não foi rasgar o regimento, e sim colocar, como diz o nosso regimento também, sobre o plenário é soberano. Coloquei para os senhores. Isso não é rasgar regimento. Você colocar para o plenário. Abrir a exceção. Então, mas quero deixar ciente do que vocês estão nós estamos votando aqui hoje, do que não aconteceu a semana passada. Tá na comissão, a Comissão de Constituição e Justiça vai dar o seu parecer. Tivemos a reunião à tarde e é dessa forma que vai ser. Da mesma forma, esse aqui, se não for rejeitado em plenário, irá para a comissão para fazer os pareceres. É isso, vereador? É assim, dessa forma. E quero dizer que eu li para vocês essa tarde, quando a gente se reuniu, o rito do julgamento de conta. E estou convencido que tentaram, da mesma forma, intervir sobre o processo de impeachment da presidente e não lograram êxito, porque já existe um julgamento lá atrás que foi dado como parâmetro. E nós estamos obedecendo, não é a primeira lei, não é a primeira conta de prefeito que nós estamos julgando. Nós já temos contas julgadas e foi procedido dessa forma e continuará sendo dessa forma. Temos todo o rito até o dia da votação das contas. Eu quero deixar bem claro para os vereadores. Não está aqui se omitindo nada. Vocês têm o direito do voto. Isso, só quem pode mudar isso aqui, as contas de um prefeito, aprová-lo ou não, é os vereadores. O julgamento do Tribunal de Contas é uma coisa. O voto, ele pode ser pessoal ou político. Tá? Então, o que muda as contas
da aprovação de um prefeito é a consciência de vocês no modo de votar. Não é eu aqui e jamais vou intervir na votação de qualquer vereador que seja. São Jorge, isso, presidente. vereador. Pois não. É só para deixar claro aqui que quando eu fiz a colocação ali a respeito de omissão, não foi em relação às contas. Eu disse omissão em relação aqui ao que reza no regimento interno quanto à discussão. Foi isso que eu disse. Eu poderia, porque foi provocado aqui a discussão, dizer, né, o que reza aqui no regimento interno. Eu não me manifestei naquele momento, por isso eu fui omisso. Então, senhores vereadores, eu coloco em votação o requerimento 002 de autoria do vereador Luciano. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Como? 5-5, eu vou votar. Então, por maioria, está rejeitado. Senhor presidente, senhor secretário, só pela ordem, queria agradecer à presidência da mesa pelo exemplo de democracia e exemplo de condução, porque assim eu acredito que é um parlamento. Se ganha, se perde, mas se respeita qualquer requerimento, qualquer situação. Eu saio muito, embora não satisfeito com o resultado, mas eu saio contente com a condução da mesa diretora quanto à votação. É no voto que se ganha ou que se perde. Muito obrigado. Substitutivo ao projeto de lei 026/2016. Leitura. Que altera o artigo 2º da Lei Municipal 2189, de 1º de setembro de 2005. Não, leitura. Não estava aqui na leitura? Bem, feito o expediente, esse espaço fica à disposição dos oradores inscritos. Senhor presidente, gostaria de, em nome dos inscritos, fazer uma proposição que não tivéssemos liderança de bancada e 5 minutos para cada vereador. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado. Só pedir aos senhores vereadores que fizessem uso 5 minutos. Porque a gente tem feito aqui, às vezes, em 5 minutos e tem se alongado bastante. Com a palavra o vereador Otávio. Eu não mexi. Calma que o microfone se acalmou. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui hoje externar a minha posição e quero dizer, Pedro, que tu tem toda a razão. Voto, concordo também com o Luciano que isso aqui é um parlamento, aqui se decide, aqui se vota, se vence ou não se vence. Agora, uma coisa que a casa não pode fazer são coisas que vêm acontecendo em período eleitoral. Isso é muito ruim para a comunidade, é muito ruim para todos nós. Estão misturando coligação, com defender contas. Não, nós temos que votar contas aqui, independente e ausente de qualquer pressão que venha lá de fora. Eu quero dizer que já votei tantas contas, tem gente que diz que não sabe do rito. Ah, meu Deus do céu, quantas contas foram votadas aqui nesse parlamento? Agora, eu não vou me omitir de votar qualquer matéria que venha para essa casa, porque eu tenho um fulano lá fora que quer ser candidato, ou A, B ou C, não, isso pouco me interessa. O que me interessa são matérias que tramitam aqui dentro da Câmara, porque foi para isso que nós fomos eleitos. Então é uma coisa muito perigosa para a comunidade. Quero dizer que entristece, porque a comunidade hoje, a política está ficando de ruim para pior.
e se não ir para o caminho do péssimo, nós temos que dar um freio. As nossas vontades políticas, com quem nós vamos estar, isso é outra situação. Eu jamais vou dar um voto aqui pensando que vai favorecer o meu candidato lá, que eu nem sei quem é. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não foi para isso que nós fomos eleitos. Nós temos aqui que ser o mais isento possível. Então, eu acho que essa casa sempre teve o brio, sempre teve os pés no chão. E acredito muito nisso, que cada vereador vai dar o seu voto de acordo com a sua consciência, porque aqui é um voto político, mas que não tranquem o trabalho que a Câmara vem fazendo, que o presidente vem fazendo, sob pena de, aí sim, nós estarmos rasgando o regimento e passando por cima do nosso bem maior, que é a nossa comunidade. Isto eu não vou fazer, independente de quem quer que seja ou que queira ser candidato desse município. Não farei isto. Respeitarei sempre o meu mandato pela que o povo me deu. Quero também, ao mesmo tempo, dizer o quanto é difícil, às vezes, a gente ser vereador, tem que ter um pouco de paciência, né, Ademar? Tem pessoas aí que botam no Facebook, que é uma coisa muito fácil. Hoje o cara quer ser candidato, vai ali e escreve um monte. Então só quero dizer para todos que disseram que eu estava devendo, não sei quantos, e não sei o que, na Câmara, então está aqui a minha última, que é onde é o fórum legítimo, aonde a gente pode fazer defesa, tanto das contas de um prefeito, que foi aprovada ou rejeitada, é o judiciário, foi aonde eu recorri como presidente, que é o nosso fórum, depois do Tribunal de Contas, é a Justiça Comum. Então está aqui do Tribunal de Justiça, dizendo que eu tinha razão. E eu acho que cada vereador está aqui, o Serginho está na mesma situação, tem até vereador falecido com o nome lá no Tribunal de Contas, que eu acho de uma irresponsabilidade muito grande. O meu compadre Arthur faz 20 anos que largou a política, não tem uma pendência. Está com o nome no tribunal. Diz ele, acabaram com a minha candidatura. E aí, gente? Então, todos, cara, o ônus de quem é presidente, Serginho, são esses. Só que a gente tem que ter a consciência tranquila que aqui nós fizemos o melhor pela nossa comunidade. Então, eu estou recebendo hoje o meu papel, quem se interessar pode procurar isso, Tribunal de Justiça. Como tenho certeza, Serginho, que a tua também virá na mesma direção, porque são vários julgados, né? Mas isto vai talvez terminar um pouco com a irresponsabilidade de publicação, que pode ser candidato, não pode ser candidato, porque está devendo, não está devendo, não se busca a informação e o nosso nome, que somos presidente, ficamos lá penando, a nossa família fica penando, porque quem escreve, escreve com a intenção de denegrir, não de informar. Não informam que existe recurso, não informam que o nosso fórum legal é a justiça. E aqui está a justiça, não feita por nós, mas por pessoas isentas que não tem nada a ver com o vereador Otávio, com qualquer vereador dessa casa. Então, sexta-feira eu recebi isso, fiquei muito feliz, porque além da gente estar com a consciência tranquila, nós que somos homens públicos, temos também que prestar nossas contas. Minhas contas estão aqui, estão sendo prestadas, e talvez agora os irresponsáveis que pregam, Sérgio, muitas coisas, vereador Pardal, e todos que foram presentes, Marino, todos que foram, doutor Liceu, que foram presidentes, antes de falarem, respeite um pouquinho melhor a própria justiça, sob pena de estar informando o seu leitor, a sua comunidade, de coisas que não é feita pelos vereadores. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Flávio Lária. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, um dia bastante
tenso na Casa Legislativa desde as primeiras horas. Isso é próprio dessa casa, respeitando a opinião de cada um e cada uma, né? Fazer ressuscitar temas já propostos também é da interpretação de cada um, e cada um vota e julga aquilo que é melhor. Por isso partido, a sociedade dividida em partes, né? E cada um defendendo as suas partes, e o todo defendendo a cidade inteira. Então, até achei que os debates seriam bem mais fervorosos essa noite, mas compreendo de que cada um está tendo a sua contenção aí de sentimentos para o bem-estar desta noite. Mas vou fugir um pouquinho e vou falar de coisas positivas. Não que o que a gente fez durante o dia inteiro não seja, mas o final de semana proporcionou de forma gratuita para o município um encontro de carros antigos, onde a banda tocou voluntariamente durante toda a manhã. As famílias se reuniram e apreciaram um excelente evento que não custou nada aos cofres públicos. E perceba como é importante revitalizar os espaços públicos de nossa cidade. Porque é que aconteceu naquele ambiente que há bem pouco tempo era um espaço que não havia como fazer nada ali. Mas o poder público, quando encampa e quando transforma aquela área numa área agradável, conseguimos fazer com que as pessoas, as famílias, fossem num domingo de sol, sem vento, à beira-mar, aproveitar um excelente evento e poder conversar, divertir, tomar um chimarrão com os seus amigos de forma prazerosa, coisa que há muito não se via nas terras de cá. Porque o centro era um espaço para poucos. Quando se favelizou o centro, quando se depreciou o centro, as famílias não mais o iam visitar, que o centro da cidade é onde todo mundo vai. E hoje a cidade é bonita, e eventos como esse que se repitam muitas vezes, porque às vezes a gente vem aqui e fala da rua, do bairro, disso, daquilo, a gente esquece de falar das coisas boas que estão acontecendo na cidade, de pessoas bem intencionadas que nem do poder público precisaram. E foi realmente memorável aquele domingo, porque as pessoas se confraternizaram, o centro se movimentou e vendemos uma imagem muito boa para quem veio com seus carros antigos de Camaquã, Santo Antônio, Santa Catarina, na fronteira com a Argentina, de vários lugares, e todos diziam uma coisa: como a cidade de vocês está bonita, como está bonito o evento. Então que levem essa ação que foi feita no domingo para se fazer mais vezes em mais bairros também. Temos muitos bairros que estão ficando muito bonitos. Tem muitas praças muito bonitas, que não haviam até bem pouco tempo. Mas a ação desta Casa Legislativa, tomando decisões acertadas nessa Casa Legislativa, levaram o atual gestor a poder proporcionar à cidade benefícios que não existiriam se não fosse esta Casa do Povo, que discute questões como hoje, como várias vezes durante esses 4 anos,
horas e horas da manhã, de segunda, de quarta, de quinta, de sexta, em audiência pública durante a semana, porque não tem como fazer as reuniões que fizemos em 5 ou 10 minutos ou meia hora. O que há é a desinformação para saber quanto se trabalha aqui dentro. E o resultado lá fora é muito do trabalho aqui dentro. Parabenizo o prefeito e aos organizadores do evento, porque nossa cidade precisa por demais caminhar nesse sentido, do turismo sem custo e com um grande recurso interno. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Demar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Quero parabenizar, presidente, pela conduta de hoje, durante o dia, nas reuniões de manhã e agora à tarde. Parabenizar o presidente da comissão de orçamento, que é o Sérgio. Dizer que tu tem toda a razão quando tu quer fazer as coisas certas, e a gente participou das duas comissões anteriores, que foi 2015 e talvez, eu acho, 2012, que a gente aprovou as contas do ex-prefeito Jairo, que fazia parte da comissão de orçamento, onde a gente teve um rito para fazer. Então a gente, 2 mandatos que a gente já está aqui, eu e o Pedro, a gente aprovou, e o vereador presidente Pardal, a gente aprovou, acho, umas 4 contas de ex-prefeito, e a gente seguiu aquele rito, e não é agora que a gente vai querer passar por cima de uma coisa que já está acontecendo. Mas também o vereador Flávio Lara, quando ele fala no evento do final de semana, parabéns, passei por lá, estava bonito, e quando eu discutia que eu queria que o evento, o calendário de eventos, tivesse mais eventos, aquele era um que tinha que estar, e quando eu discutia que ele tinha que estar citado no calendário de eventos, eles diziam que se tivesse no calendário de eventos, tinha que a prefeitura ajudar a fazer, e eu dizia que eu queria que constasse no calendário, para que a pessoa lá na Argentina abrisse o site da prefeitura de Capão da Canoa, da Secretaria de Turismo, e soubesse que em Capão da Canoa ia ter um encontro de carros antigo, sem custo nenhum para o município. Era isso que eu cobrava. Eu não cobrava o evento no calendário para que as pessoas se beneficiassem do evento estar no calendário para buscar recursos, mas sim para que eles pudessem olhar no Rio de Janeiro e saber que ia ter um show de banda de rock em Capão da Canoa. Era isso que eu cobrava. Das prestações de contas. E os requerimentos, senhor presidente? Às vezes a semana passada, a gente votou um requerimento que, na verdade, a gente pensava que era uma coisa e foi outra totalmente diferente pelo decorrer das coisas. Eu acharia que o senhor deveria determinar, ou sei eu como fazer, para que quando chegasse esse tipo de requerimento que fosse protocolado na casa, que descesse uma cópia para cada gabinete, para que cada vereador tenha ciência do que vai votar. Porque quando um projeto chega numa casa, ele é lido, ele vai para as comissões, é discutido, para depois ele vir para a votação. E um pedido de informação, ele está vindo para casa, está sendo lido e está sendo votado na outra sessão. E o pedido de providência se vota na hora. E um pedido de requerimento, que é uma coisa muito importante para o município e para nós aqui na casa, que nem aconteceu a semana passada, tem que ser lido e tem que ser votado sem o conhecimento dos vereadores. Então é quando acontece essas coisas que aconteceu a semana passada. Me permite, vereador? Sim. Só para contribuir. Só lembrar que semana passada eu puxei a discussão para que fosse feita a discussão do projeto. Sim, a Do gente... requerimento.
A gente, quando o senhor falou, daí foi citado que não podia discutir. Então hoje foi aberta uma proposição pelo vereador Pedro para que pudesse ser discutido e a gente deliberou que fosse discutido o projeto. Talvez se naquele momento tivesse botado em votação, não teria ter dado tudo que deu a discussão durante a semana e hoje de manhã e hoje de tarde. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais consciência do que a gente está fazendo aqui dentro. Se o projeto chegou, se chegou pedido de informação, projeto de indicação, vem, a gente não tem conhecimento que um vereador está botando um projeto de indicação para casa, porque só vai para a secretaria e quando chega se lê e vai para outra semana, vai para votação. Às vezes a gente não consegue, tu não consegue entender um projeto de 3, 4 páginas no momento. Então eu queria pedir, presidente, para que não aconteça mais essas coisas. Chegou no protocolou na casa que distribui no cada gabinete dos vereadores para que a gente tenha ciência do que aconteceu. Hoje, se não fosse de manhã a gente participar da reunião e o debate da semana, o dia todo, poderia ser o contrário. E eu jamais vou fazer uma coisa que eu já fiz atrás e voltar atrás e voltar ao contrário. Pô, a gente trabalha, a gente analisa. Estava na comissão, eu e o vereador Pedro e o Zaide, a gente trabalhou 60 dias em cima do projeto para a gente botar em votação, ser votado, agora a gente voltar atrás. Onde é que está o nosso pensamento de querer contribuir com o município? E o senhor pode ter certeza, o senhor está coberto de razão quando o senhor fala, e a gente votou aquele requerimento, o senhor está preocupado, mas o senhor está fazendo o seu papel. E a gente vai estar junto também. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Sérgio Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Eu quero, primeiramente, vereador Ademar, lhe cumprimentar e agradecer as palavras a mim dirigidas. O senhor que acompanhou a reunião pela parte da manhã, acompanhou a reunião pela parte da tarde, e viu que a discussão feita foi em cima, pontuamos a respeito de legislação. E nós, como entramos nessa casa, é pelo viés político, não é pelo viés do conhecimento, das leis. Isso nós vamos aprendendo com o tempo. Todo e qualquer político, quando ele se elege, ele entra numa casa legislativa pelo viés político. São relações humanas. É a liderança que ele exerce dentro da sua comunidade por algo que ele faz. Ou também com muito dinheiro, vereador Ademar, ou com muita mentira. Porque são dessas formas que se faz voto. Infelizmente, alguns fazem voto comprando voto, que existe uma parcela do eleitorado que vota nessa condição de negociar voto. E essa foi a grande decepção primeira que eu tive quando candidato pela primeira vez no ano de 2000, quando eu me deparei com essa parcela e com os critérios que eles usam para votar. Eu seria hipócrita e demagogo se dissesse aqui o contrário. Eu não sou de jogar confetes à torta e à direito. Dou elogios para quem merece e faço críticas também para quem merece. Nós temos sim uma parcela do eleitorado que usa um direito conquistado com muita luta e com muitas vidas esvaídas para negociar esse direito por benefícios tão pequenos, e aí começa a corrupção nesse país, nas eleições municipais. O que me trouxe aqui para essa casa não foi o fato de eu ter batido na porta de algum partido político me oferecendo para ser candidato, não. Eu recebi um convite, porque essas pessoas que lá botavam no partido certamente me ouviam no rádio e viam eu ajudando pessoas. E nunca fiz isso com interesse político, mas admiro as pessoas que têm a coragem de colocar o seu nome à disposição para concorrer a uma eleição, que isso é um ato bastante difícil e doloroso. Então, eu já admiro, independente do número de votos que façam, ou se elas vêm ou não a se consagrar como eleitos, mas eu já os admiro
pela coragem, porque existem vagas, existem nesse pluripartidarismo que nós temos e faltam candidatos. Faltam candidatos para concorrer à eleição. Se nós somos incompetentes, eu clamo, por que os competentes não colocam o seu nome à disposição e não vão amassar barro, não vão pedir voto? É a melhor maneira de nós podermos contribuir com a política, além de exercermos o nosso direito de votar, é sermos candidatos também. É a melhor maneira de nós podermos transformar e dar nossa parcela de contribuição para uma sociedade melhor. Mas, senhor presidente, sou um homem de personalidade forte, como o senhor é um homem de personalidade forte, e todos que aqui estão são pessoas que não vieram para cá de graça, porque exercem uma certa liderança dentro da comunidade e porque detêm uma personalidade forte. Tivemos discussão nervosas no dia de hoje, pela manhã, mas volto a dizer, presidente, discutimos lei. Pontuamos lei para nós chegarmos a um denominador comum. Agora, nos respeitamos como seres humanos. Muitas vezes nos envermelhamos no calor da discussão, mas nos respeitamos. Espero que a decisão tomada seja a mais correta. Seria demagogo e hipócrita da minha parte, presidente, se eu dissesse que lá na rua isso não está sendo discutido. Que, inclusive, a sua vinda nesse último ano, para alguns, e que não são poucos, exatamente para derrubar um pretexto candidato a prefeito. Esse debate e essa discussão já está sendo feita lá fora. Quando o vereador Otávio faz aqui um pronunciamento dizendo que existem interesses externos, eu quero dar aqui a garantia que isso não me influencia. Acompanhado por quem esteve na reunião, eu disse, e reconhecido há pouco pelo vereador Ademar, não me importava interceder em prol de A ou em prol de B. Eu queria ter as decisões que fossem corretas e justas. Por isso, nós discutimos sempre com o regimento interno na mão, com a lei orgânica na mão, e discutimos a legislação. Mas, vereador Flávio Lara, encerro dizendo, presidente, o senhor relata uma situação ocorrida aí que merece, né, ser elogiado com toda certeza, mas que coisa boa, vereador, quando nós chegamos no último ano, podendo dizer que nós temos aqui inúmeras coisas para relatar e dizer que aconteceu aqui nesse município. Talvez numa outra oportunidade até eu o faça, porque esse é um ano que nós temos que ter muito cuidado, talvez para as pessoas que não tenham conhecimento, a gente busca incessantemente conhecimento para evitarmos cometer erros, e esse é um ano, de um período eleitoral, tudo que nós dissermos aqui a gente tem que ter muito cuidado, sob pena de repente não poder concorrer à eleição, a gente cometer um crime eleitoral. Então, se muitas vezes nós nos calamos aqui na tribuna, nesse ano eleitoral, não é porque a gente não quer falar sobre certas coisas, mas nós somos proibidos de determinadas coisas e nós vivemos sob temor nesse ano. Então, quando as pessoas vão para a Face criticar, né, que a sessão foi tão rápida, é porque aqui a própria legislação, a lei, nos impõe certos medos. A gente procura agir corretamente, mas de repente, exatamente pelo fato de nós não termos o domínio total a respeito de legislação, a gente pode cometer um erro. E esse erro pode nos custar uma candidatura. Então, as pessoas quando fazem críticas, né, façam com conhecimento. Estamos num período eleitoral. Todos nós aqui temos nossos temores e também tremores. Muito obrigado. Continue a discussão. A palavra continua com os vereadores. Com a palavra, o vereador Luciano.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, aqueles que nos assistirão e que nos acompanham ainda pela Rádio Horizonte, essa transmissão. Primeiro, eu não poderia deixar, senhor presidente, de lhe cumprimentar mais uma vez, e agora no uso da tribuna, pela condução do meu requerimento. Uma das únicas vezes que eu consegui me sentir respeitado aqui dentro dessa casa verdadeiramente. Porque independente, não sendo algo ao arrepio da moralidade, é o requerimento de um vereador, é de um representante da comunidade. Isto é processo, é trabalho legislativo. E não absorver junto à mesa dessa casa os requerimentos e não dar ampla publicidade. Então eu preciso lhe parabenizar pela condução. De igual forma, independente do voto, favorável ou contrário, eu preciso agradecer aos meus 10 colegas vereadores aqui. Porque assim eu acredito num parlamento, que se ganha ou se perde no voto. Já ganhei no voto, já perdi no voto, já fiz, vereador Serginho, quando Vossa Excelência era presidente, projetos de lei onde tive êxito em indicações, como também não tive êxito. E tive que propor por providências. Mas fui respeitado conforme o juramento da lei orgânica que eu fiz na minha posse, de cumprir lei orgânica e regimento. Quando ele não é omisso, a gente cumpre. Quando ele é omisso, sobra para a mesa diretora na figura do presidente, como várias vezes sobrou para Vossa Excelência também. Quero dizer também que este requerimento foi proposto porque o parecer da Procuradoria desta Casa, assinado em todas as vias e datado do requerimento 001, diz, ele dá aqui o rito, que é o rito que a comissão está seguindo, que não foi dado em 2015, e não foi por falta de pedido, nem desta casa e nem da comissão. Vereador Otávio era presidente desta casa, quando várias vezes, inclusive, a comissão encaminhou diversas perguntas. Não só a essa casa, como aos órgãos de consultoria. Inclusive, quando o vereador Zaide colocou seu voto em separado no relatório subscrito pelo vereador Ademar Duarte. Teve o vereador Pedro o extremo cuidado do encaminhamento do processo. E em todas as fases, senhores que nos assistem e nos escutam, em todas as fases estão gravadas as sessões do mês de dezembro, em todas as fases, dos cuidados que deveria se ter com os ritos. É só assistir. Está posto, já passou, já foi gravado, já foi dito. E com esse intuito, e que bom, corroborado com o procurador desta casa, está aqui, no parecer que foi distribuído hoje em nossos gabinetes. Infelizmente, colegas vereadores, eu tive agenda hoje pela manhã e hoje à tarde não pude comparecer nessa reunião. Infelizmente. Mas eu vejo nos murais desta casa prazos e ritos diferenciados ao rito seguido em 2015. Ainda sou acadêmico de direito e pretendo fazer tantas disciplinas eletivas quantas for possível dentro da academia. Mas uma coisa eu aprendi na primeira cadeira de direito penal: algo chamado indúbio pro réu. Na dúvida, eu vou a favor de qualquer acusado. Assisti
Participei quando os julgamentos contra a vida eram nesta casa. E quem presidia era o doutor Ademar Nozari e eu como júri popular sentado aqui onde estou hoje. E inúmeras foram as vezes que o Código Penal não trazia a marca a ser imputado. Não há crime sem ter lei que prescreva. E assim dizia o juiz de direito dessa comarca. E por várias vezes, com cabeça de porco, focinho de porco, rabo de porco, não era porco. E os 7 jurados aqui, deste lado, com o acusado aí no meio, esperando a sua sentença do método trifásico, esperando atenuar a pena pelo juiz de direito, gritava a defensora lá. Provas, direito à contraditória e ampla defesa. Se não, senhores, estamos hoje frente à condução coercitiva. Não se discutia se tinha culpa ou não tinha culpa, ou como se fazia, mas se jurisprudenciou. Hoje, qualquer um de nós, às 6 da manhã, pode ser surpreendido pela Polícia Federal. Culpado ou não. Na justiça, a gente se livra. Mas o que um homem público tem de maior patrimônio é o seu nome. E esse não se resgata mais. Quando se abriu aquela condução coercitiva, sem antes ter se precedido uma citação ao advogado, e se tirou de dentro da casa aquele cidadão, e tenha ele culpa ou não, para isso tem os meios judiciais, se abriu o que hoje se vê por aí. E volta o velho ditado da minha trisavó: me diga com quem andas que eu te direi quem és. E é muito triste. Porque dentro da diversidade, eu posso ter todos os amigos. Eu sou do Grêmio. E não quer dizer que eu ando com o Inter, eu sou do Inter. Conclua, vereador. Pois não, senhor presidente. Então foi nesse intuito, senhores vereadores. Mas queria pedir a Vossa Excelência é líder de governo? Sim, porque eu pedia sempre o vereador Zaide, pedir a Vossa Excelência. Ontem à noite, na volta do culto, uns moradores do Parque Antártica me chamaram, porque o portão, eu tenho até as fotos para lhe mostrar, o portão do ESF estava aberto. Eu liguei para a Security System, aquele telefone que estava ali, não demorou 10 minutos, verdadeiros. Estava ali o carro do camarada, lá do servidor. Mas o que ele me relatou é que a empresa, senhor presidente, tem já mandado por relatórios diversas situações que aquele portão está aberto, há um carro que entra na garagem e fica. A vassoura, os utensílios que estão ali são utilizados pelos moradores. E tinha luz acesa e à vontade. Portão aberto, casa à vontade. Do lado, na escolinha, senhor presidente, a mesma situação. Quando retornei, tinha uma pessoa que eu comecei a buzinar para ver um guarda, pulou do outro lado, onde tem assim, estão arrumando ali o terreno. Conforme informação, senhor presidente, o ESF da Novo Horizonte, que estive lá também, está com a tela toda rasgada. Então, pedi a Vossa Excelência. E a segunda, encerrando e agradecendo a vossa gentileza, a Escola de Educação Infantil, a Aquarela. Acredito que com o advento da inauguração da escola do Parque Antártica, entrou em recesso escolar hoje. Mas algumas mães, senhor presidente, não têm onde deixar os filhos, porque já estavam acostumadas com aquela rotina. Se entende que se for para migrar para uma escola nova, é bem-vindo e tudo. Mas se Vossa Excelência pudesse, o pessoal escuta muito a rádio, de repente amanhã, a secretária aí, fazer um chamamento para essas pessoas
porque serão realocadas essas crianças nas outras escolas. E eu queria parabenizar o Executivo pela limpeza aqui do centro da cidade. Porque o senhor só me permite mais 30 segundos, senhor presidente, senão abusar da vossa gentileza. Vou dar nome e sobrenome. Na 10ª semana do direito aqui, semana passada, um dos doutores que vieram palestrar reclamaram que os quebra-molas não estavam pintados, e por ser uma cidade turística, quem vem não sabe por onde vai e tal, aquela situação toda, e principalmente à noite. E aí, senhor presidente, eu vi da semana passada para cá, exaustivamente, 6h45 da manhã, pintura dos quebra-molas, limpeza de meio fio e todos os corredores. Então eu gostaria também que Vossa Excelência levasse esse parabéns pelo que está sendo ocorrido. E muito obrigado por o tempo e pela sua gentileza. A palavra continua à disposição. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Pedro Dornelles. Senhor presidente, só uma questão de ordem, enquanto o Pedro não chega na tribuna. Que o ofício recebido por Vossa Excelência em nossos gabinetes, da sessão especial do dia 4 e do dia 5, está escrito aqui: será realizada a sessão especial de julgamento das contas do governo executivo, do governo do executivo municipal dos anos 98 e 99, e na outra sessão também a mesma redação relativa a 2000. Sim, só que a de segunda não é especial. Sim, ela passa a ser especial não, mas depois. Nós encerramos aí e começamos uma sessão especial. Segunda e terça. Não, só para esclarecer assim, ó, que a sessão especial que está aqui não é de julgamento, né? Julgamento é no Tribunal de Contas. Não, Tribunal de Contas. Perfeito. Então, só a redação não está adequada, está Sim, errada. Sim. Né? Porque o julgamento foi no Tribunal de Contas. Sim. Aqui é de avaliação e votação. Perfeito. Senhor presidente, só para não ter que retornar só... E na terça-feira, o senhor diz terça-feira porque vai ser a continuidade depois da meia-noite, é isso? O quê? A sessão, ela continua, o senhor chama ela depois da meia-noite? Nova sessão extraordinária? Não. Encerrou a sessão ordinária e começa a sessão especial. Isso, de É 98 e 99. Isso. E daí será convocado durante o dia, então, na Da terça-feira. outra da terça-feira será também no outro regimental, será acho que às 7 horas, se eu não me engano. Ah, então tá. Muito obrigado. Senhor presidente e senhores vereadores, quero aqui também fazer algumas referências à questão das contas, muito por conta da fala que foram feitas aqui por colegas, né? Algumas eu concordo, outras evidentemente que não posso concordar. Com relação ainda ao tema que foi discutido semana passada e que eu, inclusive, falei com o microfone ligado, dizendo que eu achava que o requerimento que havíamos aprovado era para que a mesa diretora pudesse examinar o pedido e que, a meu juízo, quem teria que decidir sobre o pedido que estava sendo requerido ali era a mesa diretora ou o presidente, né? Bem, eu quero aqui dizer que o nosso procurador da casa, ele falou exatamente nesses termos. O que ele disse aqui? Em que pese ter sido o requerimento da ilustre vereadora aprovado na íntegra, a meu juízo, o diploma legal, embora aprovado com o texto que recomenda a suspensão na tramitação e análise de todos os processos pendentes do julgamento, não tem condão de suspender o exame de contas que já estejam sendo feitos pelas devidas comissões ou já iniciados. Então, eu acho que está muito clara a nossa posição aqui, para mim, e o vereador Ademar veio e repetiu isso,
foi no sentido de que nós votamos o requerimento, aprovamos o requerimento para que a mesa deliberasse sobre o tema. Né? Não me parece que um processo que esteja tramitando na casa seja prerrogativo, seja competência do plenário tomar essa posição. Com relação às contas do ex-prefeito Amaury, e que o vereador Luciano falou aqui que não teve rito, eu quero discordar. Por quê? Porque o rito, na verdade, a gente teve dificuldade de interpretar. Conversamos com várias pessoas e chegamos à conclusão que o IGAM, por ser o instituto que nos assessora aqui, era o que deveria nos assessorar para nos ajudar a formular, vamos dizer assim, a questão do rito. Por quê? Porque se votou contas aqui que não eram contas que tinham parecer contrário. E as contas do ex-prefeito Amaury tinham parecer contrário. E evidentemente que ia causar aqui na Câmara toda a discussão que causou. Aliás, eu me lembro que as contas do ex-prefeito Amaury foi aqui motivo de discussão várias vezes. Várias vezes. Eu fui inquirido aqui várias vezes por vereadores que eu não tinha distribuído o parecer, que eu não tinha feito. Várias vezes fui inquirido aqui por colegas. Então, assim, o que diz aqui no que o nosso procurador falou a respeito do rito? A publicação do parecer prévio do Tribunal de Contas, do mural da Câmara, foi feito. Falei com a Ellen, fizemos corretamente. A mais ampla divulgação possível, especialmente na mídia local. E de que está instalado o processo de julgamento das contas. Eu ouvi na mídia, assim, no mínimo umas 10 vezes falar. Se falava seguidamente com relação a isso, se falava aqui na tribuna da Câmara. Inclusão do processo em pauta para leitura. Foi feito. Encaminhamento do processo para a Comissão de Orçamento e Finanças. O presidente Otávio fez por escrito. Ele pediu que eu recebesse, e eu recebi, assinei. Ele deve ter na Câmara lá guardado esse documento, lá na Secretaria. A comissão notificará o ex-prefeito, de cujo processo se trata, encaminhando cópia do referido processo, abrindo prazo de 15 dias. O ex-prefeito Amaury tinha olha, o que ele teve lá na nossa comissão, ele vinha falar com nós a hora que ele queria. Quantas vezes ele veio à tarde na Câmara para falar sobre o problema do processo dele comigo? Então, como que não teve? Ele teve ampla defesa. Nós fizemos reunião com ele na comissão, depois fizemos reunião onde todos os vereadores participaram. Lá na sala de cima, lá, com ele, conversando com, não me lembro se ele tinha advogado junto, mas, enfim, ele pôde se explicar para todos os vereadores como que não teve divulgação, como que não teve ampla defesa, como que não teve rito. Claro que teve rito. Eu não estou acompanhando esse, presidente. Não estou acompanhando, né? Mas eu creio que está aqui. Né? O presidente agora colocou. Então, não há por que a gente vir aqui e criar caso. Quer dizer, eu honestamente não vejo porquê, se mudar uma coisa que se fez 3, 4, 5 vezes. Em função de quê? Bom, é óbvio que a gente vai interpretar que é em função de questões pessoais, em função de questões de interesses, outros que não seja o interesse da casa aqui de fazer com que a coisa ande dentro de um procedimento que já houve, que já tem aqui, já houve outros casos que a gente julgou aqui. Então, não creio que seja motivo para a gente modificar ou parar o processo. O que vai acontecer nas votações, isso cada vereador aqui sabe o que tem que fazer. Eu creio que cada um tem que ler principalmente aquela conta que está rejeitada, para ver como é que vai se posicionar. Agora, se nós parar um processo que já vem há anos funcionando, ao menos há anos que eu me lembro, eu me lembro de 3 processos que a gente julgou, e nós parar nesse, bom, então nós vamos criar um casuísmo aqui dentro. Presidente, assim, e o vereador Otávio, eu quero falar aqui com relação à questão do documento que o vereador apresentou aqui, porque
Na verdade, eu já me reportei sobre esse documento aqui na tribuna. E me reportei por uma única razão. A RBS, em 2014, fez uma matéria e colocou no seu jornal das 7 da noite, dizendo que os vereadores da Câmara Municipal de Capão da Canoa eram os que mais deviam para o município no estado. Né? E aí não fui eu que inventei essa história, quem inventou foi a RBS, se inventou. Então, eu fiz um ofício para o Tribunal de Contas e pedi para que eles dissessem quem eram os vereadores, porque de fato as pessoas também me diziam: pô, Pedro, tu também está devendo? Eu digo: olha, o que eu saiba não, eu vou pedir para que eles me digam quem são os vereadores que devem. Então, eu quero dizer que, de minha parte, vereador, de minha parte, eu recebi um documento e não divulguei. E também não falei em meio de comunicação, em lugar nenhum, sobre isso. Eu sei, mas só para deixar claro, né, que eu aqui na tribuna já tratei desse tema. Né, para deixar claro que eu, de minha parte, inclusive para o vereador Pardal, um dia eu disse: olha, se o senhor quiser olhar, mas não entreguei para o senhor, porque o senhor não quis olhar. Então, fica essa questão aí, para que a gente clareie e não fique dúvidas com relação, por exemplo, ao meu procedimento. Eu acho que eu fiz aquilo que deveria fazer em função de que a RBS não disse quem eram. E aí, poderia ser os 11 vereadores que estavam aqui. Por último, ainda, presidente, eu quero registrar aqui que essa semana eu estava escutando uma rádio local e, mais uma vez, o nosso vice-prefeito fala de coisas que, a meu juízo, e aí eu tenho esse direito de fazer esse juízo, de que ele, sempre que pode, ele ataca o Partido dos Trabalhadores por razões que eu não entendo, né? Porque não é a primeira vez que eu escuto ele falar. Quando você faz uma crítica a um partido, a um governo, tem limites para você poder fazer a crítica, porque senão se torna, evidentemente, uma forma de você entender que o cara está querendo te agredir. Então, eu já ouvi do vice-prefeito que chamou nós de vagabundos, e aí chama o pessoal daqui, não é? Chama nós de... a última vez ele chamou... Não me lembro qual é o termo, mas agora, essa vez, ele disse que os corruptos do governo do PT. Ele falou na rádio. Então, assim, eu imediatamente tratava-se de uma obra da Arco-Íris, que todos nós conhecemos qual é que é. Uma obra que está em andamento desde 2013, recursos do governo federal, é verdade, com contrapartida do município, e eu tinha a documentação na mão, casualmente eu tinha. Então, eu na hora, eu entrei no ar e falei que não era verdade o que ele estava colocando. Que ele falou que a obra estava parada porque o governo federal não tinha enviado o recurso. E, na verdade, nós temos provas de que o recurso veio. Não veio todo, faltava 19 mil e alguma coisa, mas esse valor é em função de que, na conclusão da obra, você apresenta a conclusão e recebe a última parcela. Então, eu entrei no ar e disse que não era verdade, e depois eu fiz uma nota, evidentemente, eu fiz no Facebook dizendo que não concordo com a forma como ele atua. Eu acho que ele é vice-prefeito, ele tem que ter critério, ele tem que respeitar partido, ele pode ter problemas, agora não pode ir num meio de comunicação e achar que pode dizer o que ele quer. Conclua, vereador. Então, eu quero deixar esse registro. Acho que ele deve estar aprendendo. Porque, assim, se eu escutar dele falar coisas que não são verdadeiras, evidentemente que eu vou fazer o contraditório. Não vou fazer no nível que ele faz, né, mas eu vou fazer. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Fazer uso, pediria ao senhor... Deixa ligado. Pedir ao senhor vice-presidente que ocupasse aqui o espaço que eu vou fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente hoje o dia prometeu.
Começamos pela manhã, né, vereador Sérgio? Estendemos à tarde, saímos aqui, já era noitinha. Vamos até em casa, rapidinho, e estamos aqui de volta. Mas foi muito proveitoso, vereador. Com certeza foi muito proveitoso. Que nem o senhor disse, a gente pode divergir-se as ideias, mas as pessoas, eu acho que temos conhecimento suficiente, que nem diz o vereador Lara, para nós aqui discutirmos e entrar no entendimento, no melhor que seja para o nosso município. E eu até fiz a seguinte colocação para vocês. O vereador colocou aqui que eu sou contra ao ver o prefeito, o ex-prefeito, ao qual as suas contas estão sendo apreciada por essa casa. Comentários. Eu quero dizer que não é o meu voto que vai o atrapalhar. Quero dizer que o voto é democrático. Não pedi voto para nenhum vereador aqui votar a favor ou contra. Da mesma forma que eu disse que só tem uma maneira de nós mudarmos o procedimento e o processo do Tribunal de Contas, a maneira que nós vamos votar. Quem muda o processo ali pela rejeição ou pela aprovação, o processo é pela rejeição, é a nossa consciência da forma que nós votarmos. E vereador, nós vamos julgar as contas mesmo. Nós não vamos votar aqui, nós vamos julgar as contas. Porque ela já teve análise técnica, nós vamos julgar as contas. Ela já foi dado o direito de defesa, vereador Pedro. Faz 16 anos que vem vindo. Nós estamos em 2016. Desse período todo, o ex-prefeito teve todo esse espaço para se defender e juntar folhas, defesa nesse processo. O que se faz aqui nessa casa é fazer o julgamento, sim. Olhar, averiguar e cada um votar com a sua consciência. E eu não estou aqui para agradar meu partido, votei as contas do meu irmão aqui, vocês são testemunha disso, esse ano. E novo, não existe diferença nenhuma em votar uma conta aprovada e uma conta rejeitada, meus vereadores, nobres vereadores. O procedimento é o mesmo. Votamos aqui, na legislatura passada, a conta do ex-prefeito Jairo. Não existiu procedimento diferente também. E hoje eu fui buscar um entendimento do Supremo. E o Supremo disse que realmente é esse o rito que o vereador Pedro lançou aqui. Temos data, temos todo um cronograma, foi lançado lá no início, 60 dias, desde que inicia-se as contas, já passou. Quero dizer que mandamos uma pessoa a entregar a notificação, o ex-prefeito no primeiro momento se negou a receber. Tivemos que adotar outros caminhos. Então não é eu que estou aqui intervindo, não os vereadores. Exatamente. Eu não estou fugindo de nada. Porque se eu retirar as contas da pauta, vão dizer, eu tirei porque é do meu partido. Vai falar para a comunidade toda que eu retirei. Que a comissão retirou. Não vou fazer isso, doa a quem doer. Mesmo que tenha que dizer isso que estão dizendo na rua. Vou votar e cada um vai votar com a sua consciência, inclusive eu. Fui botado aqui, nessa casa, para as pessoas que acreditavam em mim, que acreditam em mim, para eu me dar a quantia de votos que me deram para tomar a decisão por eles. E é dessa forma que eu vou fazer. Então quero dizer que o processo é legal, vereador Demar. Tem rito. E assim será feito. Quero, na semana passada, na semana atrasada, não tive oportunidade aqui de falar sobre isso, e nenhum de nós acabou se reportando sobre isso. Tivemos a presença do nosso governador,
do Estado, na Prefeitura Municipal, onde nos honrou pela presença, porque o vereador Demar estava lá, porque eu digo nosso governador, não é do meu partido, mas é o governador do nosso Estado, é o nosso governador, aonde nos proporcionou alguma coisa para o nosso município que a gente vem lutando há muito tempo também. Tivemos o privilégio lá atrás, no governo do Jairo, onde foi também um repasse do governo federal e junto com o governo estadual. O repasse do governo federal foi de 15 milhões e o do governo estadual de 2.700.000 reais para a ampliação das bacias e rede de esgoto em Capão da Canoa. Quero dizer que o governo Sartori também veio nos acenar com 25 milhões de investimento para tratamento de esgoto em Capão da Canoa. Porque aquilo é o nosso polo industrial, a nossa maior indústria ainda é a construção. Então, quando o governo dá essa olhada para nós, é muito bom, né, Demar? Ficamos satisfeitos em ele ter olhado com carinho pelo nosso município. Aonde ali também estava o presidente da FAMURS, que é o Luciano Pinto, nosso prefeito de Arroio do Sal. Então temos algumas linhas diretas. Quero dizer, Lara, também do evento ali, que as pessoas me elogiaram muito o evento, né? E que nem tu diz, foi proporcionado isso. E quero dizer que não, tu usou uma palavra aqui, que o município proporcionou essas mudanças, que está bonito, estive lá na 38, está pintadinho. Quero parabenizar aqui o secretário de obras que ficou no meu lugar, o Emerson Vieira, pela limpeza que ele fez no Parque Antártica, na beira da lagoa, aqui no final da Rudá, vários pontos que tinha aí de entulho, de acúmulo de lixo, limpando, as pavimentação, não, é dia 2. Então, eu quero parabenizá-lo também. Então, eu quero dizer que fico muito satisfeito e que muitas coisas acontecerão, né? Porque da mesma forma que se trabalhou até agora, acredito que vai se levar até o final. Eu sei que é um ano de pleito eleitoral. A partir do dia 2 não poderemos mais transmitir aqui através da Horizonte. Essa é o prazo final. Não poderemos lançar aqui também no YouTube as sessões, evitando que os vereadores pronunciem-se sobre esse ou aquele candidato. Então tomaremos todos os cuidados necessários para que a gente não cometa erros. E quero dizer que a gente realmente hoje produziu alguma coisa. E é dessa forma que eu entendi a proposição da vereadora, onde irá para a Comissão de Constituição e Justiça para ser apreciado, vereador, né? E que, conforme a resposta que tivemos aqui do nosso procurador da casa, se encaminha bem e o senhor está no caminho, vereador Sérgio. Pode ter certeza disso. O senhor está no caminho certo, a sua comissão está funcionando e é dessa forma que eu vejo. A gente discute e chega no amparo da lei, da legalidade, porque se nem o senhor disse, aqui a gente é eleito o radialista, o eletricista, o construtor, o professor, o médico, e depois nós passamos a ser legislador. E aí é que a gente vai buscar o conhecimento. Como qualquer um de vocês que está aqui sentado hoje, tem vários segmentos da comunidade, quando passar a ser vereador, vai ter que buscar o conhecimento necessário para poder legislar. E é isso que a gente faz nessa casa. Abrimos hoje, de propósito, vereador Pedro, a sua proposição para que fosse discutido essa colocação do vereador Luciano, porque também cabe ao presidente largar ao plenário e ele ser soberano aqui, e nós discutimos as ideias para que se inteirássemos do assunto, que trouxesse isso a limpo e nós podemos proceder de uma forma firme na próxima vez que entrar esse pedido. Acataremos também o pedido do vereador Demar, que seja tirado cópias e enviado aos gabinetes
antes de vir a votação. Qualquer pedido desse, para que não seja pegado os vereadores sem a informação necessária para vir aqui na tribuna ou para vir aqui e dar o seu voto. É dessa forma que nós vamos agir e é com a colaboração de vocês todos que nós vamos conduzir essa casa. Eu agradeço a todos pela compreensão de vocês que tiveram hoje, pelo trabalho que tiveram hoje, porque isso só engrandece a legislatura de cada um, demonstrando para a nossa comunidade que o vereador não vem aqui só na hora da sessão para votar, e sim a crescer algumas coisas que faltam nessa casa aqui, de conhecimento, buscando discutir a todos. E hoje, pode ter certeza, demos um grande passo nesse entendimento, várias composições diferentes, de partidos diferentes, mas chegamos ao denominador comum, ao qual o vereador Pedro relatou aqui, estamos no processo correto, pode ter certeza, vereador. Estamos usando o mesmo procedimento que usamos a todos até agora. Não trataremos ninguém diferente nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, já vai passar para a ordem do dia. Eu queria fazer uma proposição. O projeto já foi lido, os pareceres são todos favoráveis. Fosse lido somente a emenda do projeto. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Não havendo ninguém querer discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e será assim será o procedimento. Pois não, vereador Valmarino. Substitutivo ao projeto de lei 026/2016, que tem como emenda, altera o artigo 2º da Lei Municipal 2189, de 1º de setembro de 2005. Está em discussão o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 026/2016. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luciano. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, de pronto eu queria aqui, já que o dia foi tão tumultuado, alguns agradecimentos também contempla o dia, né? Agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, a Vossa Excelência, vereador Otávio, porque naquele momento nós pedimos também uma questão de ordem ao presidente e à mesa diretora, porque nós tínhamos visto que faltava aquele parágrafo único, que é aquele que diz os espaços temporais dos sobreavisos, que é no máximo 72 horas. Porque se nós tivéssemos votado naquele dia, ia ficar isso solto, o que geraria demanda judicial trabalhista depois, sem contar com a negativa, de repente, de estar precisando do servidor e até por não ter condições, né, vereador, de cumprir a sua carga horária. Então eu queria trazer aqui, até para que a comunidade saiba então, que os serviços de 24 horas realmente não sofrerão com interrupção, principalmente no que tange aos mais vulneráveis, que é a criança e o adolescente, a mulher vítima, aos idosos e a situação de moradores de rua. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite e obrigado a todos.